Graça e paz, amados irmãos. Vamos para mais uma meditação na Palavra de Deus. O tema hoje selecionado é o sentido da vida. E quero ler para que possamos compreender melhor essa meditação que faremos hoje, um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Quando os fariseus ouviram que Jesus batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos. Ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: Dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: Como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens essa água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, o qual também ele próprio bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não precise mais vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu ela: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Disseste isto com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: Mulher, creia-me, vem a hora, e agora é, em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher: Eu sei que o Messias vem, o Messias chamado Cristo, vem, e quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Amados, esse texto nos traz um profundo ensinamento teológico e espiritual. É interessante que na parte da geografia bíblica, quando nós começamos o texto, nós vemos que a palavra de Deus nos diz que Jesus estava na Judéia e iria voltar para a Galiléia. E o versículo 4 nos diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Mas quem conhece um pouco da geografia bíblica sabe que não era necessário passar por Samaria. Ora, então por que a palavra de Deus nos diz que era necessário passar por Samaria? Era necessário para Jesus. Os judeus evitavam aquele caminho, porque aquele caminho, era, além de ser um caminho bastante íngreme, montanhoso, difícil, ele passava por dentro de Samaria. Samaria para os judeus era considerado um lugar de pessoas imundas, pessoas que tinham se misturado com povos pagãos, e eles não
consideravam os judeus como os judeus puros. Eles eram discriminados pelos judeus. Então o judeu, para ir de onde Jesus estava, da Judéia para a Galiléia, usava um caminho mais plano que era junto ao Rio Jordão. Então nós vemos que aqui havia uma necessidade de passar por Samaria, mas para Jesus, porque Jesus tinha um encontro marcado. Não com uma pessoa que sabia, mas ele sabia, porque esse encontro estava marcado. E nós vamos entender um pouco melhor quando nós discorrermos através desse texto as lições espirituais que nós temos que aprender com ele. E essa mulher, ela tinha uma esperança no seu coração. Por isso, a meditação de hoje, o tema é o sentido da vida. Você sabe por que você vive? Você sabe por que você está nesse mundo? Você não pode nascer, viver e morrer sem saber por que você vive. Existe, sim, um sentido para você estar vivo. Você não vive por viver. Nós precisamos entender que nós estamos neste mundo para um propósito, para um objetivo. Todos nós temos que saber que a nossa vida tem sentido, sim. E é interessante que existe até um ditado no mundo que diz que a esperança é a última que morre. A palavra de Deus nos dá uma certeza de que se nós buscarmos a presença de Deus, nós vamos sim encontrar a convicção de que do outro lado nos espera uma vida muito melhor do que essa. E é interessante que a vida dessa mulher, ela se transforma a partir do momento que ela se encontra com Jesus. Jesus pede a ela água, dá-me de beber. E ela diz a Jesus, olha, como que você sendo judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Os judeus não falavam com os samaritanos, muito menos um homem judeu não falava em público com uma mulher. Mas Jesus veio para quebrar esses paradigmas, essas regras, esses preconceitos. Ele veio para trazer igualdade, ele veio para trazer a paz, ele veio para trazer salvação espiritual, salvação eterna. E Jesus diz a ela, olha, se você soubesse quem está falando contigo, você pediria e eu te daria água viva. E depois de beber essa água, nunca mais você terá sede. É claro, é evidente que Jesus Cristo estava falando da água espiritual, da água do Espírito, da água que se torna no interior do homem uma água que jorra para a vida eterna. A princípio essa mulher não entendeu. E logo Jesus já começa a profetizar a respeito do passado dela. E quando ele diz que ela teve 5 maridos, e aquele que ela tinha agora não era seu marido, ela leva um impacto. No versículo 19, a mulher diz a Jesus, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela estava confusa, ela não sabia como adorar, nem em que lugar, porque ela ouvia os samaritanos dizendo que deveriam adorar no monte, e os judeus dizendo que o lugar certo para adorar era em Jerusalém. Ela estava confusa. E Jesus diz, olha mulher, versículo 21, creia-me, vem a hora que nem neste lugar, nem neste monte, e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Havia uma esperança no coração dessa mulher. Ela sabia, ela tinha convicção de que
o Messias viria. E essa convicção que havia no seu coração, essa esperança que ela tinha de que Jesus viria e ensinaria para ela todas as coisas que ela precisava saber, fizeram Deus mudar o rumo. Fizeram Jesus mudar a sua caminhada. Fizeram Jesus ir até ela, porque ela não poderia ir até Jesus. Como Deus é maravilhoso. Ela precisava ser feliz. E a felicidade não consiste em casamentos. A felicidade não consiste em bens materiais. A verdadeira felicidade é espiritual. Quando você tem a convicção de que por que você está vivo, por que você está nesse mundo, e que você vai para um lugar muito melhor, preparado pelo próprio Jesus. Jesus disse: eu vou preparar o lugar. E o lugar que Jesus prepara para nós, após a nossa morte neste mundo, é muito melhor do que tudo o que este mundo pode nos proporcionar. Bens materiais, casamentos, tudo que você imaginar, que você considera bom neste mundo, o que Jesus vai preparar é muito melhor. O sentido da vida é espiritual. Não vivemos aqui por sermos animais. Nós somos racionais, mas somos espirituais. A esperança, sim, é a última que morre. Porque quando morrer a esperança, o homem já não tem mais objetivo na vida. Não tem por que continuar vivendo. Então, temos que saber que o sentido da vida é Jesus Cristo. Sem Jesus, ele mesmo diz: sem mim nada podeis fazer. Aquela mulher encontrou em Jesus o sentido da sua vida. Tanto é que a partir do momento que ela falou com Jesus, ela saiu correndo, entrou naquela pequena cidade e começou a anunciar: olha, eu encontrei o Messias, eu encontrei. E todos foram correndo para ouvir as palavras do próprio Jesus. E todos, a palavra de Deus diz que todos acreditaram e disseram, no versículo 39, diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher. Disse-me tudo o que tenho feito. Vindo ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. E por causa das suas palavras, muitos mais creram nele. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos. Agora nós mesmos o ouvimos falar, e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. É uma passagem que fala profundamente aos nossos corações. Temos que entender que a nossa vida neste mundo não é por acaso. Você não vive aqui como um animal. Você não vive por viver. Deus tem um propósito para você. Um propósito grandioso. Um propósito de felicidade. A vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. Agora ela tinha convicção de que tudo o que ela buscava não estava nos maridos, não estava nos bens materiais, mas estava, sim, em saber que Deus agora habitava no seu coração. Agora havia nela uma fonte que jorrava para a vida eterna. Tanto é que toda aquela cidade se converteu a Cristo. Jesus não tem preconceitos. Jesus não tem barreiras para buscar a você. Peça, clame, procure saber. Peça a Deus. Fale: Senhor, eu quero saber o sentido da minha vida. Com certeza, Deus vai mostrar a você. Ele se preocupa sim com cada um de nós. Ele, além de nosso Criador, é o nosso Pai. E Ele nos ajuda nas situações difíceis. Não se desespere. A mensagem de hoje é sobre a esperança. Então, tenha esperança de que Deus está atento ao teu clamor. Em Jeremias 33:13 ele diz:
Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que ainda não sabes. É isso que Deus quer para você, amado irmão, amada irmã. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, te proteja, te livre do mal, em nome de Jesus. Amém.